Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos de Trovão e hoje estamos aqui num episódio muito especial. Pessoal, é o episódio 60 e temos aqui, como podem ver, um cenário novo, um ambiente novo, mas com a energia do costume. Hoje o nosso convidado é David Ribeiro, é pastor, tem 88 anos, já foi ciclista e hoje é motar. Foi carpinteiro ou é carpinteiro de profissão e tem muitas histórias para nos contar. Portanto, já sabem, pessoal, fiquem aí, não percam. Antes de começarmos a nossa conversa, pessoal, já sabem, sigam-nos no Instagram, subscrevam o nosso YouTube, estamos no Facebook também, Spotify, estamos em todo o lado, portanto já sabem, não percam os nossos conteúdos e uma boa conversa a todos. Obrigado, Renato. Obrigado pela sua presença aqui. Eu queria só acrescentar aqui a tudo aquilo que ele disse, que é bem verdade e bem certo. Que você nasceu na Nazaré. Na Nazaré, não da Galileia, mas na Nazaré portuguesa. E você é carpinteiro, como ele disse muito bem, você é carpinteiro de profissão há muitos anos, com obra... Desde muito pequenino, assim que podia agarrar na ferramenta, começou a trabalhar em carpintaria. E, como ele disse, é um episódio muito especial, é especial para as pessoas que estão a ver e estão a ouvir este episódio, mas eu considero, para mim, um episódio realmente muito especial. É um enorme privilégio tê-lo aqui. Já passaram 35 anos desde a última vez que tínhamos estado juntos. E convém só, eu estou a dizer que é especial pela sua pessoa, em primeiro lugar, mas também pelo facto de você ter sido a pessoa que me casou com a Carla. E foi a pessoa que também mergulhou nas águas no meu batismo em Troia, na praia de Troia, há uns bons anos atrás. Ainda você tinha uma Ford Transit, lembra-se? E foi uma comitiva à Troia e muitas outras coisas que eu me recordo com muita alegria. E não foi mero acaso, porque eu não acredito em acasos. Certo. Eu acredito que esta data, este dia, este momento já estava escrito, estava assinalado no calendário. Amém. E eu dou graças a Deus por isso, porque não só eu realmente sinto uma grande alegria em tê-lo aqui, é uma honra para mim. Você foi o primeiro pastor que eu tive e continua a ser pastor. Ao longo de todo este tempo, muitas pessoas perguntaram por si, pessoas até da minha família: Pastor David, onde é que está o Pastor David? E aqui estamos, hoje está aqui o Pastor David, diante de uma larga audiência, muitas pessoas que também estão na expectativa de vê-lo e revê-lo e ouvir aquela pessoa que nós bem conhecemos. É certo, com mais uns anitos, mais uma experiência. Mais umas experiênciazinhas e tal. Mas as pessoas, eu achei engraçado da última vez que nós nos reencontramos, que eu fui à sua casa, não é? E aqui tão perto, achei isso bastante engraçado. Estou aqui a alongar só um pouquinho. Tão perto e tão longe. Tão perto e tão longe. Quer dizer, nós vivemos aqui a 2,8 km. Eu vivo aqui nas Vendas e você vive nos Brejos. Passo aqui quase todos os dias. Passa à minha porta todos os dias e reencontramos. E eu dou graças a Deus por isso. Amém. E certamente muitas pessoas vão ficar também muito alegres de o ver. E também dizer que você, além de nunca ter estado parado na obra, continua, por aquilo que eu vi nesse reencontro, aquilo que me deu a perceber é que você continua com uma garra e um fervor e um amor pela obra, sabe, que é notável, é notável. É a graça de Deus, o poder de Deus a ser manifesto em cada um de nós, tanto quem fala do que quem ouve, porque o falar pode ser bom se alguém ouvir, porque se não ouvir não vale nada o falar. Por isso dá-se tanto honra e tanto valor, ou mais valor a quem ouve do que propriamente a quem fala. É verdade. Porque as palavras perdem-se se não houver quem as segure, quem as agarre. Tremendo. Por isso, eu retribuo a honra, honrado estou eu por estar aqui.
É a primeira vez que eu faço um programa deste género. Podcast. Espero bem que não seja o último. Esperemos que não, esperemos que não. E espero ter muito, muito, muito para dar. Para também haver quem haja muito, muito para receber. Certo. Amém. É verdade. Tá. Tremendo. Como eu vos disse, e vocês vão poder comprovar, eu estou-me a dirigir ali à rapaziada que está ali atrás, que é o Daniel, o Renato e o Tiago, e eu tinha dito a eles que realmente hoje estaríamos aqui na presença de uma pessoa muito especial, e só essas breves palavrinhas que você soltou já deu para perceber. Não, é verdade. Jesus. É graça. Sim, sim. Jesus Cristo é que é especial em todo o lado. É verdade. Ele é o special one. Esse é o especial acima de todos. Sim, mas né? temos que refletir a glória de Cristo. Verdade. Temos. E sabe, já que você estava a falar nesse reencontro que tivemos lá na sua casa, Sim. há uns dias atrás, eu lembro-me, e até compartilhei isso com a minha esposa no caminho, algo que você disse que chamou realmente muito a minha atenção. Você estava a dar aquele exemplo de que você dizia que Jesus via sempre o melhor, conseguia ver sempre o melhor das pessoas. Amém. Né? E você deu o exemplo de quando nós, por exemplo, vamos comer um peixe assado, não é? Nós temos o cuidado de conseguir separar as espinhas, porque exato. não as queremos comer, mas comemos aquilo que nos é bom. Exato. E Jesus conseguia sempre fazer isso na vida das pessoas. Eu achei isso Não tremendo. olhar para o mal, mas olhar sempre para o bem, não foi? Mais ou verdade. menos assim que eu falei. Eu achei isso. Eu já não me lembro o que falei. Não, mas é exatamente isso. Quem fala pelo Espírito acaba depois por não saber verdade. bem o que é que disse, É porque verdade. foi o Espírito que falou. É verdade. Quando nós recordamos tudo o que dissemos, por vezes falamos mais de nós, por nós, do que pelo Espírito. É como as profecias. As profecias... Posso interromper? Não, posso? Não, você pode continuar Tá bom. sempre. As profecias têm para aí 70%, 80% no máximo de palavra de Deus e tem o resto de palavra de homem. É por isso que na Bíblia diz, Paulo avisa para nós fazermos o teste da profecia, analisarmos a profecia, justamente por isso. Porque a profecia vem genuinamente de Deus, mas passa pela carne do homem. E então a profecia é espírito. Mas por vezes vem alguma coisa da carne. E é por isso que temos que fazer a análise à profecia. Daí temos que fazer a análise a quem fala. A quem fala a palavra de Deus. Portanto, eu estou aqui em análise. Exato. Amém? Estamos todos. Estamos todos em análise perante o Deus que é o Supremo. É verdade. O Supremo juiz de todas as coisas. E a palavra dele não tem nada que se aponte, nada que se duvide. Não. É perfeito. A palavra de Cristo. Por vezes o homem é que põe lá os seus pigmentos, põe as suas impressões, põe os seus pareceres. Eu acho que é assim, mais isto e mais aquilo. E então começa-se a apagar o espírito da palavra. De maneira, esperamos que o espírito da palavra hoje não seja muito apagado. No nome de Jesus. Amém. Amém. É bem verdade. É bem verdade. E eu tinha falado consigo previamente, você tinha-me colocado algumas questões normais, né? Sim. Uma pessoa que vem Sim. para um podcast normalmente gosta de saber como é que funcionam. Exato. E eu tinha-lhe perguntado, e se você estivesse de acordo, que você pudéssemos começar aqui a nossa conversa, que já começámos, né? Assentado um pouco na passagem de Mateus 25. Sim. Aquela parábola que o Senhor Jesus entregou, que falava sobre as 10 virgens. Né? Pois. E eu acredito que você concordou com isso. Não? Concordei. Concordou? Concordei. Até trouxe uma cábula e tudo. Não vim de mãos vazias. Porque eu confio em Deus, confio em Jesus Cristo. Mas nós temos que ser um bocadinho prudentes. Senão acontece como as loucas. As loucas virgens.
Temos de ser um bocadinho prudentes. Então, dá-me a palavra. Claro que sim. Então, é o seguinte. Em Mateus 25, de 1 a 13, nós vamos analisar uma passagem que Jesus Cristo apresentou, mas que é uma sequência de umas perguntas que os discípulos já tinham feito anteriormente. Tinham perguntado a Jesus Cristo como é que era a sua volta, a volta do rei à terra. Perguntaram que sinais é que, isto é no capítulo anterior, no 24, perguntar quais são os sinais que necessários para nós sabermos quando é que está prestes a vinda de Jesus Cristo, e também nos aconselha à vigilância, a estarmos vigilantes para esse dia, para não sermos apanhados de surpresa. Jesus até apresenta um termo que ele virá num momento em que menos esperamos. E porquê? Porque andamos envolvidos com os problemas da vida, com todas as coisas que nós precisamos de viver, não é? No mundo. Precisamos ter o cuidado connosco próprios, com os nossos filhos, por aí fora. Há muitas coisas que nos prendem a este mundo e que são necessárias para uma vida normal, porque porque o homem não é só espírito, também tem corpo e também tem alma. E então, tudo isso nos deixa distraídos. E então Jesus Cristo diz para estarmos vigilantes, não omitir o comer, o beber, o vestir e tratar de outras coisas, trabalhar e etc. Nada disso. Jesus não diz para omitirmos isso, mas diz para, mesmo nesses momentos em que estamos em confrontamento com as coisas do mundo, para estarmos vigilantes, porque não sabemos a hora a que Jesus vem. Jesus aqui nesta parábola, já que estamos a falar da hora da vinda, Jesus dá o exemplo, eu já vou ler a passagem toda para saber o que é que estamos a falar. Okay. Mas vou adiantar que Jesus diz que à meia-noite se deu o alarme, o grito, vem aí o noivo, que é Jesus Cristo. Portanto, é a vinda de Jesus Cristo. À meia-noite. Ora, Jesus está a dizer que é à meia-noite, mas não é à meia-noite precisa. Pode ser às 4, 5, pode ser de dia, pode ser em qualquer altura. Mas quer frisar que há um momento fixo, firme para isso. Há um momento firme que quando vier está preparado para aquele momento. É para nós sabermos que não é assim ao acaso que as coisas acontecem. As coisas de Deus são previstas, são cuidadas, são planeadas, tudo com ordem. Porque já estou a fugir do assunto. Não, isto aqui é mesmo assim. Porque aqui é assim. há muitos homens de Deus, pastores e tudo mais, profetas, outros que se intitulam com títulos até mais pomposos e que acham que Deus é que faz tudo, nós não temos que fazer nada, só Deus faz tudo. Estar preocupado com a hora, estar preocupado com certas coisas de organização. Não, isso, Jesus é que comanda todas as coisas. E não é assim. No reino de Deus as coisas estão todas bem disciplinadas, bem organizadas. E o Senhor quer que nós organizemos também a nossa vida em todo o lado. Não é só na casa,
A casa tem que estar organizada, não pode ser uma casa sem disciplina, sem organização, sem plano. A hora do almoço é respeitável, a hora do almoço. A família está nessa hora do almoço. Tudo à mesa. À mesa. Old school. Estou a falar da parábola, não estou a falar da parábola. Estou nos preâmbulos ainda da parábola. Maneira que isto é uma mensagem que eu estou a falar, é uma mensagem, é um aviso, porque eu tenho essa experiência de que o horário de um culto é às 9. Às 9 horas, 9h10, aparece o pastor, aparecem as ovelhas, aparece os que trabalham, aparecem a essa hora para pôr as coisas em ordem e tal, e anda tudo. Isso é uma confusão que o Espírito do Senhor não quer lá estar, não quer estar nessa posição. E isso, já vamos falar mais sobre esse assunto, para pormos as coisas em pratos limpos, como se costuma dizer. Então eu vou ler a parábola para sabermos o que estamos a falar. E a parábola diz assim, na minha tradução, porque as traduções por vezes são um bocadinho diferentes, mas querem dizer o mesmo, com umas palavras e tal, diferentes. Então o reino dos céus, isto é para dar a resposta aos discípulos que estavam a fazer a pergunta, aquelas perguntas que eu já citei. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Bom, é melhor eu ir citando cada versículo. E depois fala um bocadinho. Se falo um bocadinho, vou mostrando o que é que as coisas querem dizer. Portanto, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Repare que o número 10 é um número humano, portanto, é número de homem, como se costuma dizer, 10. E depois diz, 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, quer dizer, tomando as suas lâmpadas, é porque as 10 virgens, as virgens mostra algo de puro, algo de intocável, algo que são, de maneira, quer dizer, apresenta pessoas que não tiveram misturas com o oculto, com ídolo, com idolatria, com bruxarias e coisas do género. Obras das trevas, não é? Pois, com as forças da maldade, forças das trevas. Portanto, são virgens. Aceitaram Jesus, são cristãos, são crentes, e então diz que 5 entre elas são nécias, quer dizer, loucas, e outras 5 prudentes. Repare que Jesus fala, Jesus é Deus, mas é para salientar, Jesus fala em números. Primeiro falou em número de homem, que é um número para nós entendermos que Jesus põe as coisas todas precisas para nós entendermos. E depois diz, faz uma comparação entre 5 loucas, 5 prudentes. Tem o cuidado de fazer um número igual para os dois lados. Para quê? Para que o homem que tem a ideia de fazer, depois criar, fazer e ter imaginações sobre as coisas e dizer, olha, afinal Jesus diz que há mais loucas do que mais prudentes. Exatamente. O exemplo é, por exemplo, também quando for do arrebatamento, Jesus diz, uma vai, outra não vai, estão os dois está juntos. No campo. É sempre 50%, que é para nós não dizermos, olha, afinal vão mais ou vão menos. Para nós sim, para não haver confusões. Para não começarmos aí a fazer doutrina de coisas que não faz sentido. Não tem interesse nenhum. Não faz sentido, é a palavra melhor. E depois diz, as nécias, portanto as loucas,
ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é que isto quer dizer? Não levaram azeite consigo, as lâmpadas vão as lâmpadas, têm lâmpada, porque Jesus diz, nós somos a luz do mundo, não é? Mas elas levaram as lâmpadas, mas as lâmpadas não têm luz própria. Não são como estrelas. Não têm luz própria. São autónomas. São lâmpadas que refletem apenas. Refletem. Não são pessoas que se entregaram, que se consagraram convenientemente à causa de Cristo que as salvou. Não se entregaram. Salvou, agora estou salvo e eu descanso na salvação. E então as lâmpadas apenas refletem aquele ponto da salvação. Mas há muito mais para além da salvação. Há a conversão, e a conversão começa quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e só termina quando chegarmos ao pé dele. A conversão vai por aí fora, por aí fora, por aí fora. E a conversão, já que estamos a falar de conversão, a conversão é proporcional em despirmos a farda ou o equipamento, a vestimenta, despir o fato que temos, a vestimenta, os vestidos, despir uns e revestirmos-nos da cobertura de Cristo, do manto de Cristo, revestirmos do capacete da salvação, revestirmos da justiça, por aí fora, da fé, da palavra, revestir-nos de Cristo. Para quê? Para estarmos sempre equipados para fazer frente a quem? Às ciladas astutas do inimigo, do diabo. E então, vamos-nos despindo proporcionalmente ao que vamos vestindo. Se nós despimos a camisa, ficamos em tronco nu. Não, vestimos a armadura. E por aí fora, não vou a roupas mais íntimas, que não vale a pena. Mas é desta forma que vamos deixando para trás as coisas velhas, que as roupas é simbólico. Vamos deixando para trás os maus hábitos que tínhamos antes. E os maus hábitos eram porquê? Eram ganhos pela convivência, pelo mundo. O mundo está cheio de coisas falsas, coisas que não têm nexo. E nós andamos envolvidos num mundo de mentira, num mundo de irreverência, num mundo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Sim. O reino de Deus, o reino de Cristo já está na terra, está em cada um de nós. E o que é que nós fazemos com o reino de Cristo? Vamos ainda andar aí a pactuar com as coisas deste mundo. Não. Nós temos que nos despir dessas coisas todas. Se não nos despirmos dessas coisas todas, somos virgens, porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, somos virgens sem luz, sem azeite para iluminar. Portanto, nós temos que despir o mais possível das coisas deste mundo para glorificarmos aquele que deu o seu Filho amado para morrer por cada um de nós. Quais são as virgens que são capazes de fazer isso? São as prudentes.
As prudentes, que vêm a seguir, as 5 prudentes, o que é que fizeram? As 5 prudentes encheram-se do Espírito, porque o azeite simboliza o Espírito. Encheram-se do Espírito. E então, a qualquer momento, elas dão luz à sua lâmpada. E a lâmpada é o reflexo daquilo que Jesus deu, que foi o Espírito Santo. O Jesus Cristo, quando ascendeu, o que é que disse? Não vos deixo órfãos. Na verdade, a ida de Jesus Cristo Tinha que acontecer. tinha que acontecer. Para o... Pois, porque não há vinda sem ida. E agora, portanto, a ida e a vinda é uma composição. Muitos, porque é que estão a olhar? Os galileus estavam a olhar para, Jesus Cristo está a subir, vai-se embora. E os anjos o que é que disseram? Assim como viste subir, assim descerá. Que é como quem diz, não tenham problema, porque Jesus Cristo foi, mas volta. Foi só buscar a sua glória. Porque ele desceu sem glória, desceu à terra, fez-se como um homem, humilhou-se como um homem. E foi obediente a Deus, ao Pai, em tudo. Já falamos sobre isso, está bem? Está Claro bem? que sim. Guarde isso para mais logo. Fala o que você quiser. Então, o que é que acontece? Acontece que o noivo vem, há um grito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todo o olho verá, todo ouvido ouvirá que Jesus, para já, ouvem que o Jesus está próximo. E o próximo pode ser um dia, como pode ser 1000 anos. Mas é próximo, porque para Deus não há tempo. Não há tempo, é próximo. Ele está fora do tempo. É próximo. Amanhã já está mais próximo que hoje. É verdade, é verdade. E então, o que é que quer dizer isto? Quer dizer que temos que estar em vigilância. Porque Ele virá, Jesus virá. E será que temos azeite na lâmpada? Será que quando Jesus vier, que nós brilhamos com a luz que o Senhor nos deu através do Espírito Santo? Eu estou a falar muito alto. Não. Se estiver a falar muito alto, Não. baixem-me o som. Então, temos que estar vigilantes para que não aconteça o quê? Vamos lá continuar a ler. Já saltei vários versículos e então vamos aí. Então abriu-se a porta e entraram as prudentes. E as loucas foram à procura do azeite, foram para comprar azeite. Quem tiver a ouvir, que pegue nas suas Bíblias e que leia. Foram para comprar azeite para alumiar as lâmpadas e entre mentes, entretanto, o que é que acontece? A porta fechou-se e batem à porta, Senhor, 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 Senhor. E Jesus diz, Senhor, Senhor, vocês chamam-me Senhor, Senhor, não diz aqui, diz no outro lado, chamam-me Senhor, Senhor, mas não fazem a minha vontade. A vontade, aquele que faz a vontade do meu Pai é aquele que me ama. Portanto, que tenho eu convosco. Não vos conheço. E fecha-se a porta, não se esqueçamos. Jesus diz, eu sou a porta. Sim, eu sou a porta. E não diz, em João, quando estava ainda, chamam o primeiro evento, que é a primeira vinda, e diz, eu sou a porta.
quem entrar por mim será salvo. E entrará, e sairá, e achará pastagens. O que é que quer dizer? Quer dizer que não fica agarrado, não fica preso, fica livre, livre, livre. É a palavra exata, a palavra principal é que quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entramos por uma porta, mas não é prisão, é liberdade. Liberdade. Entramos e sai. Mas uma porta tem 2 sentidos. Eu que sou carpinteiro até sei. Que a porta tem 2 sentidos. A porta abre-se e a porta fecha-se. A porta abre-se e a porta fecha-se. E é isso que Jesus está a manifestar, que eu sou a porta. Aproveitem a era da graça, aproveitem a era da graça, porque a era da graça ainda mantém a porta aberta para a salvação. Aproveitem enquanto é tempo, porque a porta fechar-se-á. E quem não aproveitar a porta aberta vai encontrar a porta fechada. E se eu falasse como homem, diria, bate com o nariz na porta. Mas isso não vem na Bíblia, não falo. Já falei. É verdade. Não falo. Desculpe só interromper. Você estava a falar da questão da porta e eu estava-me a lembrar que cada um de nós, por exemplo, entra na porta da vida. Quando nascemos para este mundo, Amém, amém. nós entramos neste mundo natural, a porta abriu-se, mas ela um dia vai se fechar. Exato, exato, Não é? exato. E nós é exatamente a leitura uma boa é essa. comparação. Um dia ela vai se fechar para todos. E essa porta que o Senhor também fala aí, Amém, ela um dia amém. também se vai fechar. É isso, é isso, é isso. A era da graça, há quem diga assim, nós estamos eu já ouvi mais ou menos isto, estamos na era da graça, isto é uma maravilha. Vale tudo. Vale tudo, não tem problemas. Mas Paulo diz que nem tudo convém, não é? Porquê é que Paulo diz que não tudo convém? Porque Paulo já ouviu o que nós ouvimos hoje. Já ouviu. Isso agora é uma alegria. Mas agora, portanto, agora para terminar, falamos novamente na vigilância. Vigilância, estar atentos. Não é nós estarmos só preocupados com as coisas, com as coisas do mundo. As coisas do mundo são necessárias. Dar educação aos filhos é necessário. Tudo isso, principalmente dar uma educação social, uma educação para honrarem o pai e mãe. Que Jesus diz que uma das promessas com resultados, com resultados à vista, uma das promessas é: honra teu pai e tua mãe, e serão longos os teus dias de vida. Daqui a nada estamos a perceber porque é que eu tenho 89 anos. Quase, 88. Mais de 88, menos de 90. Já deu para perceber. É uma promessa com cumprimento e é bom. Porquê? O que é honrar pai e mãe? É dizer, o meu pai é o melhor do mundo, a minha mãe é muito boa, a minha mãe é querida, não há melhor mãe que... Não é isso. Honrar pai e mãe é ser um filho de Deus. Os pais conseguirem que os seus filhos entrem no caminho que é Jesus Cristo e que continuem nesse caminho, porque quem encontra o caminho que é Jesus, porque Jesus também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já agora vou explicar porque é que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque muita gente não sabe. Bora. Muita gente não sabe, mas eu vou dizer o porquê. Porque no Jardim do Éden,
no Jardim do Éden, e eu já vou falar também sobre esse assunto daqui a pouco, se tiver tempo para isso, que é, no Jardim do Éden havia uma árvore da ciência do bem e do mal. Havia um caminho que ligava da árvore da ciência do bem e do mal, ligava à árvore da vida. Um caminho. Então Jesus diz, eu sou esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade que é a ciência do bem e do mal. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém vai à árvore da vida senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi isso que ele quis dizer, Jesus Cristo quis dizer isso. Porque Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. E muita gente julga que hoje Jesus Cristo ainda está a desfazer as obras do diabo para connosco. E não é propriamente isso. Há de haver, isso é verdade nos bebés espirituais. Os bebés espirituais, se os pais não souberem tratar deles, Jesus trata. Ou procura tratar, se os pais o permitirem, porque às vezes não permitem. Até, não. Quer dizer, as igrejas agora estão um bocadinho mal vistas. Então, não te metas nisso, não te metas. Os pais, em vez de darem conselho, e depois dizem, já está muita igreja, tomaríamos nós, e tomaria Jesus Cristo, que cada família fosse uma igreja. Que cada família pegasse na Bíblia, reunisse a sua esposa, que tem a obrigação disso, reunir a esposa, reunir os filhos ao seu lado, ao serão, ou numa hora disponível, e fazer da sua casa uma igreja. Se conseguisse fazer da sua casa uma igreja, conseguia fazer dos filhos, dos seus próprios filhos, uns filhos legítimos de Deus. Conseguia isso, e hoje não eram precisas tantas igrejas locais. Igrejas somos nós somos certo. A igreja, todos nós formamos a igreja. A Igreja Universal não é a Igreja Universal que assambarcou esse nome, não é propriamente o que eu quero dizer. A Igreja Universal o corpo de Cristo, é a soma de toda, é a junção de todas as igrejas. Agora, se cada porta, cada casa fosse uma igreja, fosse um culto racional ao Senhor, as igrejas todas fechavam. Ou então havia uma ou outra para receber depois todas as famílias em conjunto. Sim, senhor, também podia ser assim. É interessante esse ponto de vista. Amém? É muito interessante. Não era bom que todos então, era tremendo. Eu sei o que estou a dizer, porque eu nasci num lar cristão. E o meu pai fez isso e a minha mãe, não. Ainda mais essa. Já viu a ironia do destino? Eu estou aqui a falar e afinal o meu pai e a minha mãe não fez isso. Mas levou-me à igreja. E eu aprendi alguma coisa na igreja, pouco. Já agora vou falar do que aprendi na igreja. Ou não aprendi. Aprendi ou não aprendi? Eis a questão. Que foi assim. Tinha pai, nem 4 anos tinha. À volta de 4 anos. Ou para mais ou para menos, é como os 89. Ou mais ou menos. E então vais recitar este versículo hoje, amanhã, na igreja. Vais subir ao púlpito e vais recitar este versículo. Ai, o que vai ser de mim? Ai.
ai, que eu sou tão pequenino, ai, que eu não sou ninguém, ai, que nem sei falar, nem sei ler. E então ensinaram-me. É assim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E então, Atos 3:6. E então eu chego lá, subo ao púlpito, com um bocado de dificuldade porque era pequenino e o púlpito já tinha uma certa altura. Subo parecia um gato a subir, por aí fora. E chego lá e vai. Não tenho pata, não tenho pata nem ouro. Mas o que tenho, isso dou. Atos 3:6. E lá vai ele. E então, e agora? Agora dá-se um caso engraçado. Esse versículo perseguiu-me todo o tempo. Um dia chega uma igreja e chega e dizem-me assim: vamos ler este versículo em Atos 3:6. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, a ti te digo, levanta-te e anda. Então ensinaram-me o quê? Ensinaram-me que não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Não tinha nada para dar. O que é que eu tinha para dar? O resto do versículo, que me omitiram, roubaram-me. É uma força de expressão. Roubaram-me, porque a parte principal do versículo, em nome de Jesus Cristo, a ti te digo, levanta-te e anda. Foi Pedro a falar para o coxo. E ele levantou-se e andou. Salto. Então quem era o coxo até aí? Quem era o coxo? Que só sabia metade do versículo. Quem era o coxo? Era eu é que era coxo. Porque só tinha parte de um versículo. E o versículo tem que ser completo para nós não cochearmos. Eliseu disse: por que cocheais entre dois pensamentos? Estava a cochear. Eu cocheava. O coxo era eu. Isto não se faz a uma criança. Nem a um adulto, quanto mais uma criança. Então o que é que acontece? Acontece que quando me ensinaram o resto do versículo, maravilha, afinal a palavra de Deus é para pôr em ação e é para termos a certeza que a palavra é firme e verdadeira para dar frutos, não só de salvação, frutos para o corpo, para curas. E afinal, olha, comecei a ler a Bíblia toda, a devorar a Bíblia para ver quais são mais as promessas e quais são mais os versículos que eu só sabia metade. Amém? Agora, hoje o que é que nós falamos? Quando falamos agora de loucos e prudentes, vamos ver o porquê. Quer dizer, sabe a que é que nos leva esta parábola? Leva-nos aos pastores. Porque os pastores é que têm a obrigação de criar ou loucos ou prudentes. Ou sábios ou ignorantes. Os pastores é que têm a responsabilidade. E então, vamos ver a questão dos pastores. Se formos ao Salmo 23, que toda a gente sabe de cor e salteado, nem todos, mas a maioria sabe de cor e salteado. Então, no Salmo 23, o que é que nos fala? Fala-nos do pastor, do bom pastor, que é Jesus. Bom pastor, cuida das ovelhas. Então, e fala somente coisas relativas ao pastor. Na verdade é Davi a falar pelo Espírito. Ele era pastor
e entendia que Deus era para ele como ele era para as ovelhas. Isto parece uma expressão sem conteúdo, mas não. Tem muito conteúdo. Se nós pensarmos que Deus é para nós, como nós somos, ou para os outros, ou para os filhos, ou para a mulher, ou para todos os outros, se nós pensarmos isso, toda a gente busca a Deus. Toda a gente busca a Deus. Porque diz assim, Deus só vai ser para mim se eu for para outro. Se eu não for para o outro, Deus não é para mim. Porque Deus é assim. Deus perdoa a quem perdoa, não é? A quem também usa perdão. E Deus é para nós tal e qual como nós somos para Deus. Na pessoa do nosso próximo. Porque Jesus diz, como é que Jesus diz? Amar o próximo como? Há quem diga, como a ti mesmo. Não. Não é amar o próximo como a nós mesmos. Porque senão, e depois há quem diga, eu tenho que me amar a mim para amar o próximo. Que é para amar, tenho que me amar a mim, e depois amam-se tanto a si, esquecem os outros. Esquece-se de amar o próximo. Mas Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Dando a sua vida por nós. Há muita gente, há algumas pessoas que me pedem, então não me dizes que me amas. A esposa normalmente pede isso. Diz-me que amas. Não, está bem, eu amo, pronto, estás satisfeita, tudo bem. Mas nós só devemos dizer a alguém que o amamos se formos capazes de dar a vida por essa pessoa. Por isso eu não digo. Eu não digo. Enquanto eu não tiver a certeza que sou capaz de dar a minha vida por uma pessoa, eu não digo que a amo. Senão é vã a minha expressão. A minha expressão, quando eu digo amo, eu te amo, e já disse a alguém, eu te amo. Há quem diga assim, um disparate, que eu já ouvi numa igreja, um disparate de todo o tamanho, que é assim, eu te amo com o amor do Senhor e com o meu também. E sabe qual foi a resposta que eu dei a uma irmã? Guarde lá o seu amor para o seu marido. que o amor de Jesus Cristo me basta. E admitem isto, os pastores, admitem isto. Uma expressão destas, uma ofensa destas, porque o amor é de Deus. Nós não, se damos alguma coisa, é o amor que Deus nos deu. Agora, dizer a alguém, eu te amo, é tão pesado, tem um peso muito de tal forte, ordem, que é melhor estarem calados, senão estão hipócritas, diz o Senhor. Hipócritas, que dizem que amam e não são capazes de dar a vida por eles. Nem sequer são capazes de dar. Eu já vi um irmão que não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para nada. E eu disse numa igreja, este irmão precisa de ajuda. Qual foi a ajuda que deram? Zero. Nada. Nem sequer apresentaram. Olha, porque o pastor nem é obrigado a ser ele a resolver um assunto destes. Claro. É a congregação. Levantar uma oferta. Uma oferta. Exato. Já aconteceu numa igreja que eu estive a pastorear, né? Aconteceu que uma irmã não tinha dinheiro para pagar a renda da casa. Não tinha. E falou comigo e era esposa
de um pastor que a rejeitou, ainda por cima. A rejeitou. Quer dizer, divorciou-se. E ela chega ao pé de mim e diz assim, olha, pastor, não tenho dinheiro para pagar a renda, tenho os meus filhos e vou para a rua. E eu assim, irmã, fé em Deus. Fé, tenha fé, não se preocupe. Não tema. Ser forte, ser firme no Senhor. Não tema. Vamos levantar uma oferta. Quanto é que precisa? 70, ainda era no tempo dos contos. 70 contos. 70 contos. É quando preciso para pagar a renda. Vamos fazer uma oferta. Tal. Soma-se a oferta 75 contos. Porquê os 5? Para ela sobreviver com os 5. Uau. Deus dá acima daquilo que pedimos ou pensamos. Deus dá-nos isso acima. Noutra igreja, na mesma igreja que eu estou a dizer coisas que às vezes por três já alguém sabe de que igreja estou a falar. Mas eu quero evitar. Noutra igreja, vamos fazer umas obras na igreja. Então, quanto é que é preciso? A mesma igreja que não deu nada, não se preocupou com a ovelha que estava a morrer de fome. Vamos precisar de fazer uma oferta para obras. Então, quanto é que é preciso? Tanto, já em euros. Tanto. Então, sim senhor, vamos lá fazer a oferta, oferta. Chega. Isto levou um mês a fazer as ofertas, porque era... Está aqui a oferta. Só 2/3 da oferta. Porquê? Quando eu disse, não se preocupem, porque quando as coisas são de Deus, as coisas são reais, são firmes, são exatas. Ou quanto muito, se não são exatas, é para cima, nunca para baixo. Arredonda para cima. Porquê foi para baixo? Porquê? Tive eu que suportar o encargo. a carga, porque carpinteiro. Teve que suportar. Porquê? E depois houve uma voz que nós por vezes não queremos ouvir, mas veio a mim a voz. Não foi aos outros. Não ligam. Veio a voz a dizer assim. Eu não era pastor dessa igreja, eu era só ajudante. Já foi há pouco tempo. E então a voz diz assim. Eu perguntei, Deus, porquê? Isto não pode funcionar assim. Deus não é um Deus de escassez. Depois de faltas. Faltas? Não, Deus não é um Deus de faltas, pelo contrário. É um Deus de somas, de multiplicações. Porquê? Lembras-te daquele... Tá. Lembras? Lembro. Então, tens aí a resposta. Estamos a ver. Sim. Não é preciso fazer um desenho, não é preciso fazer um desenho para nós percebermos o porquê que falhou. Falhou porque o pastor não está ou não estava a pastorear. Não estava a cuidar do seu rebanho. Agora, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Todos nós citamos isso. Mas citamos para nosso próprio interesse, para que o pastor, que é Jesus Cristo, me dê. E o que é que eu dou aos outros?
que é que eu dou? Melhor coisa é dar do que receber. Porquê melhor coisa é dar que receber? Melhor coisa é dar que receber, porque o que se dá é que multiplica, não é o que se recebe. Portanto, melhor coisa é dar do que receber. E quem dá é que recebe. Não é quem recebe que dá. É quem dá, recebe. Daqui a nada estou a falar sobre ofertas. É passar o cesto. A gente não tem cesto aqui. Não temos. Eu tenho visto programas brasileiros. Agora já falei de brasileiros, mas não faz mal, porque há tantos que a gente não sabe quem são os que eu estou a falar. Programas brasileiros, tal. Sim, senhor. Falam muito bem, falam bem. Sabe, continuo a lembrar aquilo que disse no outro dia lá, em minha casa, que o irmão teve essa bondade de me visitar, que é, todas as igrejas têm lá aquele símbolo que dá para fazer a doação. Sim, o QR Code. E então falam, mas nunca se esquecem do QR Code. do código. Da contribuição. nunca se esquecem disso. Isso é fantástico. Sabe o que é que me acontece a mim ali? Esquece-me sempre do código. Esquece sempre. Então e a oferta? Não sei se lhe aconteceu sim. isso quando nesse dia, sim. Então e a oferta? Eu esqueço-me sempre da oferta. Já por causa disso, para esquecer da oferta, conto uma passagem. Isto é assim, a gente vai deambulando e vem, isto é como as cerejas, não é? Vão aparecendo. Então, a oferta. Um dia estou na igreja e estou a falar sobre ofertas e dízimos. Era a altura dos dízimos, estava a falar sobre ofertas e dízimos. E depois já vieram com os cestos para orar. E eu vou para orar, para abençoar as ofertas, que muitos nem sequer fazem isso. Não abençoam as ofertas e depois as ofertas não têm o fruto devido porque não têm a bênção. Jesus Cristo, quando estava a dar a ceia, o que é que fez? Não pediu a bênção e na multiplicação dos elementos. Para quê? Para que os elementos não fossem só pão e vinho, fosse o símbolo do corpo de Cristo, não é? E então, estava para orar por coisa e depois de repente disse: o Senhor está-me a dizer que há aqui alguém que queria pôr o dízimo e que se está a esquecer. Está-se a esquecer de pôr o dízimo. E ficámos à espera. Nada. Eu assim, será que eu não estou a ouvir bem? Mas, não. Eu insisto, há aqui alguém que está-se a esquecer de pôr o seu dízimo. Eu não oro enquanto não se manifestar. Lança a mão ao bolso. Olha, era eu. Era eu que estava-me a esquecer. Não aparecia ninguém. Era eu que me estava a esquecer de dar o dízimo. Porque o pastor tem que dar o exemplo. Sem dúvida. Amém? Sem dúvida. Mas não é exemplo de se esquecer, é exemplo de cumprir. Amém. Bom, mas adiante. Estávamos falando sobre o Salmo 23, em que o pastor cuida das suas ovelhas. Cuida da fraca, cuida da que se aleijou, da que tem os picos eu não percebo nada de ovelhas, mas nas patas, e guia-as mansamente a águas tranquilas, é repouso, unge a minha cabeça com óleo, fala-nos do Espírito Santo, unge a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. O cálice é cálice de alegria, não é cálice de tristeza.
preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isto já está a fugir fora das ovelhas, quando Davi diz que unge a minha cabeça com óleo, já está a ser ungido para ser rei. Já está a ser ungido para ser rei. Já está a ser ungido para lutar com qualquer inimigo, seja ele grande, seja ele pequeno. Na verdade, Davi antes de ir ter com Golias, ele já ia com a imagem na sua cabeça, com a ideia de que já venceu um leão e um urso. E agarrou pela barba, se agarrou pela barba, não tem nada a ver com o meu irmão. Nada. Se agarrou o leão pela barba, é porque não era era já adulto. Já era crescido. E matou o leão. Veio um urso para papar as ovelhas e foi também derrubado. Quer dizer, aquilo deu-lhe uma fé tremenda. Porquê? Porque viu que era a mão de Deus. Porque um homem normal não luta com um leão. Um homem normal não luta com um urso. Se ele lutou por audácia, para quê? Para defender as ovelhas? Será que os pastores lutam por isso? Será? Ou lutam antes para que as ovelhas lhes deem leite e lã? É verdade. E lá em Ezequiel 34 fala sobre isso. Mas não vamos lá. Não. Vamos. Posso ir para outro caminho? Vai para onde você quiser. Só há um caminho, mas você vai para o caminho que você quiser. Pois. Já ouviu falar pregações acerca do segundo e último Adão? Já. Sim. Mas é raro. É um bocadinho raro. Então vamos falar um bocadinho sobre isso. Que é o seguinte. O primeiro Adão falhou, como sabemos, não é? Falhou, mas até aos 70 anos ele cumpriu. A Bíblia não fala, só fala a partir da queda de Adão. Não fala aos 70 anos que ele se aguentou firme mais a esposa. Não fala. Ele viveu 930 anos, diz a Bíblia. E eu creio que viveu 1000 anos. 930 depois da queda. 70 antes. Por isso é que as crianças até aos 7 anos são inocentes. E se partirem deste mundo, estão salvas. Porquê? Porque Adão viveu 70 anos fiel à vontade daquele que lhe deu a ordem e que lhe deu a vida e que lhe deu a alma. Deu-lhe a alma. Maneira. Primeiro Adão, perdeu com a queda, perdemos muita coisa. Não era para morrermos, por causa do pecado, vem a morte. Agora, Jesus vem recuperar tudo o que se havia perdido. Então o que é? Ele vem lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5, que diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E tomando a forma de homem, foi obediente
ao Pai, foi obediente até à morte e morte na cruz. Por isso, recebeu um nome que é acima de todo nome. E que ao nome de Jesus Cristo, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Agora, ele veio desfazer as obras do diabo. As obras do diabo foram no Jardim do Éden. Foi essas obras que Cristo veio para repor. Veio repor a autoridade, o domínio sobre o mundo. Veio a repor a vida eterna, porque pelo pecado houve a morte. Veio recuperar a glória que tinha, porque todos fomos destituídos da glória de Deus. E Jesus vem dar ao homem, a todos quantos o receber, vem dar a glória. Nós vamos receber a glória. Portanto, Jesus Cristo veio principalmente para repor o que se havia perdido com o primeiro Adão. E agora, Jesus Cristo venceu na cruz todas essas coisas. Tudo. Na cruz foi consumado a obra que ele vinha e veio fazer em obediência ao Pai. Agora, o que é que ele nos veio também fazer? Veio nos ensinar agora, depois da vitória com o inimigo, veio nos ensinar a nós como nos havemos de comportar com todas as coisas que o inimigo nos atira para a frente. E se nós não soubermos o que é que ganhamos, o que é que recebemos com a morte de Jesus Cristo na cruz, se não soubermos o que é que acontece, ficamos à mesma nas mãos do inimigo. Mas agora somos nós, porque Jesus Cristo deu-nos essa autoridade, somos nós que temos que exercer essa autoridade. Temos que exercer. Não é Jesus Cristo mais, porque Jesus Cristo fez a sua obra, está consumada, e ensinou-nos a nós o que havíamos de fazer. Tudo o que ele fez de milagres, maravilhas, é para nós imitarmos, é para nós sermos. Por isso somos discípulos. O discípulo o que é que faz? Imita o mestre. Se não imita o mestre, o que é que está a fazer? Está a desonrar o mestre. Ora, o mestre veio ensinar. E um dia disse para os seus discípulos, quando não foram capazes de expulsar um demónio, disse: raça incrédulos. Até quando vos suportarei? Até quando vos suportarei? Incrédulos. Geração incrédula. Geração incrédula. E perversa. Geração perversa e incrédula. Até quando vos tenho que suportar? Que é como quem diz, ele veio suportar todo o seu sacrifício na cruz. Para quê? Para que nos dar autoridade para seguirmos tudo aquilo que ele ensinou para fazermos. E então porquê é que não fazemos? E diz lá em Marcos 16:15, os sinais seguirão depois da palavra, depois do Evangelho. Pregai, ide e pregai o Evangelho de Jesus Cristo, e aquele que crer e for batizado será salvo.
e os sinais seguirão aos que creem. Noutro lugar diz, e os sinais acompanham. Os sinais acompanham. Noutro lugar da tradução. É a mesma coisa. Os sinais seguirão ou acompanham. O acompanham quer dizer que está junto. O seguirão é que vêm atrás. Tanto faz. De qualquer forma, vêm os sinais. E nós perguntamos, onde é que estão os sinais? Onde é que estão os sinais? Há igrejas que se manifestam sinais, mas que sinais é que se manifestam? Manifestam-se sinais que Jesus Cristo ensinou, sim, mas depois ficam agarrados só àqueles sinais e não progridam. É o caso das virgens loucas, que não progrediram para o Espírito e ficam agarrados só aos sinais que é o dá-me, o quero, e mais nada, não avançam daquilo. Então o quê? Há igrejas, infelizmente, que fazem bebés espirituais. Fazem bebés, não é espirituais, carnais, fazem bebés carnais e também fazem alguns bebés espirituais, certo? Não vamos, agora vamos pôr lá os 50%, os 50% para equilibrar a situação. Não sei se 50% só Jesus com a sua tolerância é que é capaz de dizer isso, mas eu não tenho a mesma tolerância de Jesus Cristo, então digo 80% carnais e 20% espirituais. Porquê? Ficam agarrados àquela ideia de que Jesus veio só para resolver os seus problemas da carne, resolver a saúde, resolver o dinheiro. Falam muito da conta bancária e mais não sei o quê, o dinheiro, mais uns valores, material, uns carros, umas casas, até há quem diga, há quem pregue, que eu ouvi, que receberemos já nestes tempos 100 casas. Ora, para que é que eu quero 100 casas? Uma já me chega e já não consigo limpar bem, quanto mais 100 casas. Não percebem, não dão a entender que as 100 casas é a sua, é a daquele meu irmão, é a do outro que nós visitamos e que nos recebem, e recebem bem, dão-nos almoço. Já estou a ser convidado, não tarda. Já estou a lançar o isco para ser convidado para o almoço. Estou a brincar, não estou nada. E é assim, as 100 casas que nós temos. Alojamentos? É quê? Alojamento, dormida. Alojamentos para nós, quando vamos pregar as boas novas, temos alojamento em Algarve, por aí fora. Minho. Pois, até para o estrangeiro, também lá temos casas no estrangeiro. África. No estrangeiro temos algumas 50, cá temos outras 50, por aí fora. Maneira, os sinais seguem aos que crerem, mas nós não podemos ficar agarrados só aos sinais, porque Jesus Cristo nem sequer quer dar sinais. Pedem-lhe sinais e ele não dá sinais, só dá o sinal de Jonas, o sinal de Jonas. Já agora vou falar de Jonas, ainda tenho tempo. Jonas, eu aprecio Jonas. É preciso um grande atrevimento para faltar à ordem de Deus, um profeta. Não é preciso ser atrevido, não é preciso ter audácia. Ter muita ousadia. Ousadia. Eu aprecio o nosso irmão Jonas, aprecio. Disse, grande homem que se atreve a enfrentar a autoridade de Deus. Mas olha, ele comprou um bilhete para não cumprir a ordem de Deus e vai para o sentido contrário.
vai para o sentido contrário, tira um bilhete para o barco para ir precisamente para afastar-se de Nínive. Exato. E porquê? Muita gente diz, porque os ninivitas eram homens violentos que matavam os estrangeiros, os passados, os imigrantes, os viajantes, matavam-nos e esfolavam-nos e roubavam-nos. Eram cruéis. Eram cruéis. Cruéis. O meu irmão tem palavras para tudo. Muito finas. Que eu gostava de ser assim, ter a palavra sempre exata para... Eu estou de fora. Quem está de fora vê melhor. Está a Pronto, ouvir. já estou desculpado. E então Jonas não foi por isso, por medo. Não foi por medo. Sabe qual era o medo dele? O medo dele era que Deus não cumprisse com a palavra que ele ia enviar, que era a mensagem do arrepende, porque senão Deus vai destruir isto tudo. E depois, Deus, ele sabe que Deus é um Deus de amor, um Deus de tolerância, e depois arrepende-se e o povo arrepende-se e não morrem. E ele não destrói a cidade. Exato. Portanto, é o que acontece com os nossos pastores. Mas eu acabo essa história. Então, ele vai para sentido contrário, tira bilhete para um barco, apanha uma boleia de um peixe que o bilhete dava também para esse transporte. O bilhete dava para ir no barco e dava para voltar. É o L123. No peixe. Então, bom, isso está acabado com uma brincadeira. Mas os pastores hoje não se atrevem a orar por um problema de um irmão, de uma ovelha, não se atrevem, porque assim, eu não vou orar, não vou usar a autoridade, porque na verdade nós nem sequer devemos pedir a Deus para curar. Nós devemos pegar na autoridade que Jesus nos deu e dizer, és curado em nome de Jesus. Sê curado em nome de Jesus. Palavra da autoridade que Jesus nos deu, toda a autoridade para isso. Mas não fazem, porquê? Porque, pois não acontece. Porquê é que não acontece? Não acontece porque o problema que ele tem é um problema para o avisar, que alguma coisa está mal na sua vida. Para uns, para outros não é. Mas alguns é para isso. E eu sei que se alguém tem problemas nos pés, é porque anda a caminhar para o sítio errado. Se alguém não anda no caminho de Cristo. Se alguém tem problemas de outra natureza, se alguém tem problemas de ouvidos, é porque não ouve a voz de Deus, convenientemente. Amém? Não diga amém, que senão está-me... Assim. Mas não se vê, está do outro lado, não se vê. E então, o que é que acontece? Acontece que muitos pastores não oram com receio que a sua palavra seja falsa, que não sei o quê, que seja tomado por charlatão, ou não sei o quê. Não oram. Não oram, ou por outra, endossam a Deus. Endossam. Ó Deus, cura este, e então começam a dar ordens a Deus. Ó Deus, cura, ó Deus, que salva, a tua vontade se ó faça. Deus, vai à casa deste, ó Deus, vai ali, ó Deus, e afinal, quem é que é Deus? É quem está a dizer para Deus, para ir, para fazer? É esse é que é Deus? Não, Deus é que diz, vai lá tu. O que é que disse a Moisés quando Moisés clamava a Deus para abrir o mar vermelho? O que é que Deus disse? Toma da tua... pega no teu bordão ou no cajado, ou o que era aquilo. E avança. Toca na vara. Pega. E ele, pegou na vara e o mar vermelho abriu-se
de lá para cá. Não sabia esta, ensinaram-me no outro dia, que, já aqui há um tempo, que o mar não se abriu de cá para lá. Diz que se abriu de lá para cá. Não interessa. Mas abriu, abriu. Lá que abriu, abriu. E então, nós temos que fazer a vontade de Deus. A vontade, e Jesus Cristo disse para nós: fareis as mesmas obras que eu faço, e fareis maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. O que quer dizer porque eu vou para meu Pai? É porque vai para o meu Pai, vai para o seu Pai, e também é meu Pai também, vai para o Pai e está lá a interceder por nós? Não, vai para o Pai, porque se eu não for para o Pai, não vos envio o Consolador, o Espírito de verdade, que estará sempre em vós, e fareis as mesmas obras que eu faço, maiores. Vamos lá ser comedidos. Mas foi Jesus que disse. Porquê? Porque o Espírito Santo é que faz a obra. E o Espírito Santo está em nós. E se o Espírito Santo está em nós, que nos ressuscitará, como ressuscitou Jesus Cristo, também tem o poder para curar, tem o poder para fazer o que bem entende. Amém. Está falado. Deixe-me só dizer, pegando o que você estava a dizer, que realmente Jesus disse isso, fará obras maiores, não é? Sim. Deixa-nos assim um bocado com uma sei responsabilidade. onde é que vai parar, eu sei. Mas eu penso, quando penso nisso, Sim. penso assim: Jesus nunca saiu, foi a Tiro e a Sidom. Há ali uma parte que ele vai a Tiro, desviou-se um bocadinho ali da Judeia, da Galileia, não é? Mas o espaço dele era muito, digamos, circunscrito àquela área. Estamos a falar de 200 km quadrados, uma coisa assim, não sei. Israel é um país muito pequeno. Pois. E eu acredito que ele estava a dizer que vocês vão por todo o lado. Vocês vão chegar a todo o mundo e vocês vão fazer coisas. Jesus nunca encheu um estádio. Jesus nunca... Pois, as obras maiores não são obras da carne, são obras do Espírito. E também é verdade. E de ganhar pessoas. ganhar almas. Mas sabe, deixe-me, antes de nós terminarmos, dizer-lhe que eu tinha dito isso a eles e também tinha dito à Carla, a minha esposa, que passaram estes 30 e tal anos que eu disse, que não tive contacto consigo, mas a primeira coisa que eu constatei foi que você perdeu, quer dizer, ganhou anos de idade, mas você não perdeu aquilo que eu sempre vi em si. Eu não estou a dizer isto para prestar homenagem, mas eu estou a falar do fogo, do Espírito. Está a ver? E pronto, claro, a palavra, aquilo que Deus colocou no seu coração. E isso é notório, não é? Mas é notório que você, por exemplo, continua a ser um homem da palavra, mas também um homem do Espírito. Porque muitas vezes nós falamos aqui com alguns convidados, e que também são pastores e músicos, vários, e eu costumo falar naquele exemplo que alguém citou, que eu acho bastante interessante, que é o exemplo do avião ou do pássaro. Que o avião, ele não voa só com uma asa, não é? E o pássaro também não pode voar só com uma asa. E como você acabou de dizer, o Senhor Jesus, o plano dele foi que nós vivêssemos com duas asas. Uma da palavra e uma do Espírito. Amém. E há pessoas que é só a palavra. Sim. E esquecem o Espírito, ou não falam do Espírito. E outros, é o inverso, não é? Mas, repetindo o que já disse, passaram estes anos todos e eu continuo a ver você a voar com a palavra no seu coração e a sair da sua boca, mas também do Espírito. Porque hoje em dia há esse declive. Há pessoas que tendem só para a palavra, para os estudos, os sermões, os ensinos, que são válidos, mas depois omitem essa parte do Espírito. Eu lembro-me, deixe-me só dizer isto e você de certeza vai se recordar. Eu lembro-me logo no início, quando eu entrei lá na igreja em Pai Pires, né? Você era o pastor,
E lá também eu fui lá batizado no Espírito Santo e de uma forma espontânea, você nem me colocou as mãos. E eu fui batizado assim, e as pessoas que me conhecem sabem que foi. Nem sequer fui à frente, outras pessoas iam. Mas eu lembro uma vez você dizer que não sou eu que curo as pessoas. Você estava a dizer que há pastores que endossam a Deus a responsabilidade. Sim. E você disse, vocês vão ver que não sou eu realmente que curo, mas é Deus que cura através de mim. Certo. Eu só coloco a mão. E você pegou, não sei se foi o seu neto, pegou numa criança. Você lembra-se disso? Não. Não se lembra? E você pegou na criança ao colo e a criança é que punha a mão nas pessoas. E as pessoas, elas literalmente caíam debaixo do poder de Deus. Você se calhar não se lembra, mas eu lembro. Não, eu fiz isso. Fez. Epá. Eu lembro-me bem disso. Não me lembro. E foi daquelas coisas que eu fiquei, uau. Isso é mesmo divino. E é divino. É. Mas eu estou a dizer isto porquê? Porque você é uma pessoa de uma outra geração. Você falou aqui de honrar o pai e a mãe, coisas que já se perderam em muitas partes e em muitas gerações, ou algumas gerações mais recentes. E também essa parte que você não perdeu, mas que alguns também já perderam, que é a parte da fé, do mover do Espírito. Eu lembro-me quando entrei lá na sua casa, nessa reunião que fomos há uns dias atrás, você falar algo que eu vi logo. Eu vi logo, você não tinha mudado a sua perspectiva. Você não se acanhou em dizer vamos orar em outras línguas. É daquelas coisas que hoje já não se vê, sabe? É verdade. Hoje parece que as pessoas se acanham dos dons espirituais, não falam dos dons espirituais. E eu pergunto e digo isto muitas vezes à minha mulher: quem é o mais interessado que os dons espirituais não se manifestem? Será que é Deus? Claro que não é. Não é? Será que as pessoas não conseguem ver isso? Que os dons espirituais não estão em operação, não estão em evidência. Eles estão em operação, não estão em evidência em algumas pessoas. Mas graças a Deus por pessoas como você e outras tantas que há, Sim. Não são todos, mas há uma tendência, há um desvio para omitir os dons do Espírito. E as pessoas não são curadas, os demónios, eles estão lá, porque os mesmos demónios que havia no tempo de Jesus, eles andam aí, não é? São os primeiros a chegar. Eles andam aí. E não há quem os expulse, não é? Não há quem os expulse. Exato. Não é? Exato. E eu lembro-me bem, você de certeza lembra-se melhor ainda, nesse tempo em que eu tive o primeiro contacto com o Evangelho, os demónios, eles não suportam a presença de Deus. E a gente via às vezes até, mesmo antes do culto começar, que havia pessoas que vinham carregadas de demónios, que tinham contacto com o oculto, não é? Como você falou, que estavam envolvidos na bruxaria, estavam em várias práticas, e os demónios manifestavam-se assim que o culto começava ou não, mas havia uma reação, digamos, espiritual. E hoje nós também não vemos isso. Mas os demónios continuam. Mas eles estão lá. Mas olha, agora que estamos a falar disso, você é que é o convidado, mas agora lembrei-me de uma coisa que eu uma vez disse aqui com um convidado e que ainda hoje estava a pensar nisso. Aquele momento em que Jesus sai do barco, lá nos Gadarenos, está lá aquele homem que tinha uma legião de demónios, não é? E diz que quando Jesus sai do barco, não é? Jesus nem pregou, não disse, só saiu do barco, e diz que o homem vem em direção dele, e diz que se prostrou, até em Marcos diz que o adorou, meteu-se aos pés dele, não é? E o facto é que aquele homem, claro que eram os demónios que estavam nele, e não eram poucos, que era uma legião, aquele homem conseguiu discernir Jesus mais facilmente do que, por exemplo, Nicodemos, que tinha muitas escrituras, ou seja, tinha muita bagagem de escrituras, mas não reconheceu Jesus na mesa, a falar com ele. E os discípulos também, porque os próprios discípulos muitas vezes diziam, mas quem é este que até o mar lhe obedece? Exato. Ou seja, aquele homem
estava lá no sepulcro e que se cortava e partia as correntes. Ou seja, aquele homem conseguiu reconhecer Jesus mais rápido do que certas pessoas que eram cheias de letras, cheias de conhecimento das coisas de Deus. Isso mostra muita coisa, não acha? Bom, eu posso fazer uma observação que Faça, talvez faça. contraria aí alguma coisa, Força, mas força, olha, força. é um diálogo. É o que é? É para chegarmos à verdade. Os demónios conhecem a Jesus. É verdade. Mas quem tem um demónio conhece a Jesus e olha para nós e vê Jesus em nós. É verdade. De maneira, é isso que... Quer dizer, sabe o que é que eu costumo dizer já agora? Que o diabo colabora indiretamente, colabora com Deus. Indiretamente e opostamente colabora com Deus. Porque é por causa dele que muitas pessoas que têm demónios, têm problemas, vêm a Deus. Porque esse assunto era até um assunto que eu tinha pensado falar. Ainda bem que falou, mas nem sequer queria interromper porque estava a falar tão bem que eu estava a absorver. Mas é esse ponto que se com os bens que nós temos sociais, vamos ao hospital, temos cirurgiões a tratar-nos com pouca despesa. Eu até, porque tal sinal, nem pago nada, estou isento, mas pronto. Mas eu não sirvo de exemplo para esse caso. Mas pronto, tem hospitais, agora tem a informática, tem tudo à sua disposição. Falam para todo o lado, para o estrangeiro e tal, com visão e tudo. Tem todas as facilidades. Tem um carro, conseguem comprar um carro a prestações, sem entrada, sem mais nada, tal. Então, é tudo facilitado. E então, para que é que precisam de Deus? Pensam eles. Para que é que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo. Não pensam que nem só de pão vive o homem, não pensam que tem que cuidar da sua alma e cuidar do seu espírito para entrarem na vida eterna, para entrarem no reino dos céus. Não pensam nisso. Para ser ressuscitados, todos vamos ser, todos ressuscitados. Uns para a vida eterna, outros para a condenação, para a morte. Condenação eterna. Maneira, os demónios indiretamente trabalham para Deus. Indiretamente. Empurram. Eu costumo até dar um exemplo. O positivo não trabalha sem o negativo. Eu tenho um eletricista. É verdade? Eu já experimentei a ver se conseguia trabalhar só com o positivo. Não dá, consigo. não liga. E só com o negativo então ainda menos. Mas também não se pode juntar o negativo ao positivo, que dispara o diferencial. Eu ando lá a fazer também instalação elétrica. Você também não para de fazer obras, não é? Eu faço tudo mal, mas faço. Bem, na carpintaria Não é assim tanto, não é? mais ou menos. Mas estava a falar tão bem, eu interrompi. Não, você estava a falar na questão dos demónios, que eles, de alguma maneira... Eu tenho um bocado de experiência disso, dos demónios. Eu já vi tanta coisa com os demónios, que até dizê-lo é impróprio. Dizer as coisas que eu vi, até é impróprio falar. Mas convém dizer que ele é tão porco, que faz coisas terríveis às pessoas. Põe as pessoas a fazer coisas tremendas, coisas que nós ficamos um bocado indignados, não com a pessoa, ficamos indignados com o inimigo e
E depois Não é a alguns pessoa. não fazem nada, só ficam indignados. É Pronto, esse. eu já esgotei o Não, meu esse repertório. esse exemplo do Gadareno, eu gosto muito desse exemplo. Gosto de todos os exemplos É em que exemplar, Jesus. Mas é um exemplo tremendo porque toda a gente tinha medo daquele homem, eles nem passavam ali para aquele caminho, né? Por causa do que ele fazia. E há uma altura, lá em Marcos diz que ele já estava de roupa, já estava vestido, diz lá que ele estava vestido e de mente sã. Vestido e de mente sã. Ou seja, isso mostra-me que ele não estava vestido, que ele podia estar todo estava nu, despido. andava ali como se fosse um animal. E estava de mente sã, ou seja, eles perceberam que houve ali uma mudança. Os demónios saíram, né? A mente sã mostra-nos que o diabo ataca-nos só na mente, não há nada, é só na mente. A mente não é que consegue chegar ao coração, quer dizer, não consegue chegar ao nosso íntimo. É a mente. Nem ao ADN. Só os chineses As é que andam células. a tratar disso. Os chineses andam a ver se tiram do ADN, se conseguem tirar um ponto em que as pessoas se dedicam, precisam de adorar a Deus. Nós temos, Querem remover, é? Nós temos no ADN, o ADN é uma coisa fora de série, uma coisa especial, é onde está toda a nossa memória, está tudo. O ADN eu gostava de estudar isso, mas não tenho livros. É obra para de isso. Deus? É. Mas, só para terminar, esse homem, depois, ele quer seguir Jesus. E Jesus disse a ele que não. Vai e anuncia testemunha. as maravilhas. E ele vai para Decápolis, que em grego quer dizer 10 cidades. Ou seja, ele tornou-se, de repente, torna-se num missionário. Mensageiro. De Deus. E isto, nós estamos aqui diante, aqui do logo do nosso podcast, Filhos do Trovão. Ainda ontem houve um irmão que mandou mensagem, não sei de onde, não interessa, mas que perguntava a razão deste nome, Filhos do Trovão. Eu já o expliquei aqui várias vezes, mas para resumir tudo, todos nós, de alguma forma, já fomos filhos do trovão. Ou seja, filhos do trovão, quando Jesus chama a eles, a Tiago e a João, filhos do trovão, estava a categorizar o caráter deles. Reativos, impulsivos, não é? Pessoas que queriam a morte dos samaritanos. E todos, audaciosos. E todos nós já lá andámos, já fizemos parte dessa categoria, não é? E que no fundo assenta no poder da transformação. É isso que nós falamos. E só o Evangelho, e nós dizemos isto aqui tantas vezes, só o Evangelho tem o poder e a capacidade de transformar pessoas. De dentro para fora. Há pessoas que tentam transformar de fora para dentro, mas eu não estou a ver como é que isso vai funcionar. Mas Jesus faz o contrário. Este homem é o exemplo disso. Jesus transforma o homem gadareno de dentro para fora. Pois. E pronto. Na verdade, Jesus fala muito na palavra, fala que tudo é de dentro para fora. É verdade. É tudo. A igreja é formada e aconselhada e instruída a ser o exemplo de dentro para fora. Portanto, e se há alguma coisa de mal à nossa volta, tem que começar de dentro para fora. De dentro para fora, é verdade. Pá, eu não sei se aí o pessoal aí, o Sidekick, ou algum deles quer fazer alguma observação, alguma pergunta. É assim, enquanto pela conversa eu não fiquei com nenhuma dúvida, eu não tenho assim nenhuma curiosidade, mas visto que temos um convidado que já lida aqui com o Otávio já aqui há pelo menos há 30 anos, eu gostava, se ainda se lembrar assim, de algum episódio com o Otávio ou assim, alguma coisa se lembra assim, alguma curiosidade, algum momento assim com o Otávio,
pudesse partilhar aqui com a gente. Lembra-se de tanta coisa. Pois. Que eu tocava, que era, na altura era baterista, vê lá, ainda tinha a mania que era baterista. É verdade. Olha, eu posso, não esquecendo o que ele perguntou, eu lembro-me, ainda hoje me lembrei disso. Nesse dia do batismo, na praia de Troia, houve alguém que, não sei se foi você ou se foi outra pessoa, que perdeu as chaves dentro d'água. Eu falo Ei! disso. Eu ia dizer isso. Hã? Eu Isto vou pode ser um falar exemplo. disso. Então, quanto você, isto é porque- sobrenatural. Isto é sobrenatural. É a mão de Deus. Ei! É a mão Pá, de Deus. daquelas coisas. Eu tenho, às vezes conto isso e estava. Tremendo. Mas tenho ainda outra história, se porventura. agora histórias há muitas. Foi o seguinte: eu estava a batizar, estava eu dentro d'água, estava com um calção e pus a chave dentro do bolso de trás do calção. Yeah. E acabei de fazer o batismo, agora vou dar um mergulho. Vou dar o mergulho, dei o mergulho. Ao mergulhar, a chave que tem algum processo de flutuar alguma coisa, saiu-me do bolso. Com o mergulhar, não sei como, saiu do bolso. Isto eram umas 11 horas da manhã e a maré sobe e desce e a chave está lá no fundo. Então chega lá para as 5 horas da tarde, vamos embora. Tremendo. Vou à procura da chave, vamos embora, digo eu para a minha mulher, vamos embora. Agora não sei da chave do carro. Então onde é que está a chave do carro? Procuramos, não, já sei onde está. Eu fui logo atrás do bolso, já sei, está lá no fundo. Espera aí que eu vou lá buscá-la. Eu vou lá buscá-la. Foi, pumba, o primeiro mergulho, apanhei a Sacou chave. da água. Isto, como é que isto foi? Ficou tudo de boca aberta lá na praia. Porque a chave Não foi assim, nenhum tá aqui. peixe, não foi nenhum peixe. A maré vazou, a maré encheu e a chavinha estava no sítio exato e eu fui ao sítio exato, foi o primeiro mergulho. Toma. Eu lembro-me Então, o disso. que é que isto quer dizer? Quer dizer que onde está o Senhor, e o Senhor estava lá a fazer os batismos, estava, Sem dúvida. porque, aliás, o Senhor está aqui, estamos a dúvida. falar dele. E então, isto é um milagre de Deus. Foi. Mas querem outro milagre? Mais um? Então pronto, mais um. Eu comprei um carrinho, lá o meu vizinho do lado. Comprei um carrinho que era o Morris Minor, aqueles pequeninos. O Mini, tal, né? Comprei o carro e foi do género, olha, vende-me aí o carro que eu preciso de ir que eu preciso de ir para o Algarve. Mané, compro o carro num dia e no outro dia arranquei. Ou no mesmo dia, já nem sei como é que foi. Sei que arranquei com o carro. Julgava que tinha seguro ainda. Então, o homem andava com o carro, julgava que não tinha seguro. E então, estava lá no Algarve, numa casinha que eu lá tinha, na praia, e depois disse para a minha mulher, olha, vamos, e para um sobrinho meu, vamos até Portimão, vamos jantar a Portimão. Era no inverno, estava a chover, já era 7 horas, já estava escuro. E é uma hora que não se vê lá muito bem, porque é aquela mudança da claridade para a escuridão. E então vou por aí fora, de repente, e vou em médios, porque há outros carros e motorizadas que voltavam para trás, em sentido contrário, e então, de repente, levanta-se um indivíduo à minha frente. Levanta-se da estrada, estava deitado na estrada, e de repente levanta-se à minha frente. E eu, o que é que eu faço? Aquilo com o chão molhado e mais não sei o quê, aquilo, e foi num curto espaço.
um curto espaço que eu não via, porque com o reflexo das luzes não se via. E eu, pá, dou uma guinada para a direita para fugir dele, para a vala, para a valeta, para fugir. O que é que acontece? Ele, quando vê que eu estou a fugir dele, abre os braços. Ao abrir os braços, bati-lhe na mão, ele está virado para mim, bati-lhe na mão esquerda. O que é que aconteceu? Aconteceu que bateu na frente, no farol, bateu com a mão esquerda e rodopiou. Rodopiou e vem pegar no farolinho, tinha um farolinho pequeno em cima do pisca, do guarda-lama, e pega-lhe na calça, talvez no bolso, ou não sei, vem e bate com a cabeça no eu estou-me a rir, mas não acho piada nenhuma. Bate com a cabeça no para-brisas. Para-brisa. Em cima do para-brisas. Tal, morreu. Morreu, então eu fiquei um bocado perturbado com aquilo. A minha mulher começou a apanhar um friso e tal, também não sabia o que é que estava a fazer. Vem a polícia e eu disse: este homem meteu-se à minha frente, eu nem tive tempo para travar, eu nem travei. Eu disse que não travei. Eu tirei, foi o carro para o lado. Tal. Bom, vamos. Entretanto, 2 rapazitos vinham numa motorizada, viram o acidente e eu perguntei-lhes se queriam ser testemunhas e eles, sim senhor, aceitaram ser testemunhas, viram tudo. Então, quando ao fim de um ano o carro fica, como não tem seguro, fica preso, fica cativado. O carro ficou cativado 1 ano, ao fim de 1 ano vamos a julgamento. Então, um amigo meu, eu contei-lhe a história e disse que não travei. Tal. O que você foi dizer? Você foi dizer que não diga. Não travei. Eu disse que não travei. Não vou dizer mentira nenhuma. Foi, mas lá está você com os seus preconceitos e mais isto, mais aquilo. Você vai ficar preso, vai isto, vai aquilo. E assim. Alto lá com isso. Maneira, vai o advogado, apresenta as suas teses e tal, faz lá uma grande retórica, diz que àquela hora que se vê mal, que um dia também ia assim, uma vaca ficou-lhe sentada em cima do capô, aquelas histórias que eles contam para impressionar e tal. Maneira, veio o juiz, vira-se para mim. Então, você diz aqui, o promotor de, como é que é? Ministério. De Justiça, que é, diz aqui que você não travou, podendo e devendo fazê-lo. O que é que me diz a isto? E eu digo, sim, eu não travei, não podia, nem devia. Não podia, disse eu. O homem fica em vermelho, era um rapaz novo, ficou vermelho, assim, pois, se não podia, o devia estar a mais. Aquilo foi mesmo de propósito para dominar o juiz, mas foi divino. E eu sempre afirmei, não travei. Então, eu estou a abreviar e no final sai o verdito. E o verdito vem lá escrito e no fim sou ilibado e no fim um louvor porque fez a operação melhor para evitar a morte do coisa, com perigo próprio de si e da sua família, porque atirou com o carro para fora da estrada. Um louvor pela ação. Agora, moral da história, o louvor foi para mim? Não, foi para a verdade. Eu insisti, eu não travei, disse a verdade. E o Senhor, Deus, só nos pode defender com a verdade.
se nós utilizarmos a verdade. Porque Deus não é um Deus para ir julgar, para ir livrar e libar uma pessoa com a mentira. Então, a verdade do louvor, o louvor foi à verdade, foi a Cristo, não foi a mim. A operação que eu fiz, qualquer faria. Talvez não, talvez sim, não importa. Mas o louvor foi por eu dizer, eu digo a verdade e só a verdade e não digo mais nada contra, senão a verdade. Amém? Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem usa a verdade o libertará. Amém? É verdade. Concorda? Concordo plenamente. Certo. Que assim seja. Tremendo esse testemunho também. Pá, a gente agora podia ficar aqui mais uma hora, mas... Se eu começar Já a não. contar histórias da bicicleta, Nunca mais. histórias... Nunca mais acaba. O melhor é não. Vamos ter, Não misturar coisas materiais com Com o espírito. espirituais. vamos ter que ficar por aqui e pronto, volto a dizer o que Eu vou disse. dizer ainda mais uma da bicicleta. Já Tá, vá, agora. diga lá. Eu orei, Deus, eu quero ganhar esta corrida hoje. É o meu desejo. E sei que o Senhor honra os desejos dos seus filhos. Eu quero ganhar esta corrida. Portanto, eu vou para a corrida para ganhar. E vai por aí fora, chega perto da meta. Há 2 indivíduos que meteram lá, Doping. meteram no seu depósito lá uma substância qualquer A mais. que andavam, pareciam uns lebres. comboios, aquilo andavam e já iam à minha frente. Eu não conseguia apanhá-los. Não conseguia. Disse assim, Deus, então eu orei para ganhar a corrida e esses 2 vão me tirar, vou ficar um terceiro. Eu não gosto de terceiros, nem segundos, quanto mais terceiros. Então, vou lá, passo uma curva, estão os 2 enfiados na valeta. É assim, Deus, também não era preciso atirar com eles para a valeta. Claro que não foi Deus que os atirou, sim, foi o doping. A droga que eles meteram, envolveram-se os 2. Aconteceu o mesmo no campeonato europeu, também 2 que também iam dopados, envolveram-se os 2, porque quando estão dopados, eles não têm noção, perdem discernimento. Não têm discernimento, estão sobre quem? Sobre o inimigo, estão sobre o diabo. E então Deus honrou-me também nesse dia. Também iam à minha frente e também se envolveram os 2 e assim, Deus, mais uma igual à outra. Pronto, isto não são bem histórias espirituais, mas tem algo. Tem. Porque quem usa da maldade, quem usa das coisas... Já agora digo que há muitos colegas meus que se metiam na droga, muitos, e que não conseguiram passar de uma longevidade, não conseguiram porque isso afeta. As drogas afetam, mesmo para os atletas, até há médicos que dizem que é bom nada, é bom para a altura, mas depois não têm a longevidade que poderiam ter, porque o atletismo é saudável. Eu aconselho toda a minha gente a cuidar do corpo de forma atlética, não profissional, claro, não, nada disso, mas cuidar do corpo, porque o corpo é o templo de Deus e Jesus diz para cuidarmos do corpo. Mas cuidar do corpo não é meter drogas para dentro, porque isso já é o inimigo que está a meter-se no assunto. Portanto, quem foi fiel em todas as vitórias, as vitórias são dadas a Cristo. Eu ganhei muitas taças e muitas medalhas e muita coisa.
deitei tudo fora, tudo fora, quase tudo. Ficou lá com uma ou outra. Só guardei a camisola de campeão nacional e a do europeu e mais nada. Maneira, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que as vitórias que nós temos são dadas a Jesus Cristo, porque se não fosse Jesus Cristo, nós não tínhamos vitória em lado nenhum, nem atletismo, nem trabalho, nem em Nada. casa, nem em lado nenhum, não tínhamos Saúde. vitória. A vitória é-nos dada por Jesus Cristo em tudo, até nesta intervenção. Até neste momento aqui no podcast. Também, se houver vitória, se houver alguma coisa de proveitoso neste programa que estamos Claro que há. a utilizar, é para glórias de Deus, Sem não dúvida. para a glória de ninguém. Amém? Amém. Assim seja. Amém. E isto vai ficar gravado. Sabe? O bom, há pouco falávamos sobre isso no carro, o bom destas coisas mais modernas, não é? Sim. É que isto fica gravado. Pode ser visto quando sair, mas pode ser visto daqui a 10 anos, pode ser visto daqui a 20, pode ser visto por muitas pessoas. E isso é tremendo. Isso também é tremendo. Amém, amém. E hoje, aquilo que você está a dizer aqui hoje, aquilo que nós estamos aqui a conversar, É ecoado. vai ecoar Pois. por muito tempo. Amém. Nós não sabemos as consequências. Exato. Eu digo sempre isto, eu digo sempre com qualquer convidado, há sempre qualquer coisa que a pessoa solta, que abre a sua boca e vai encaixar na vida de alguém. Vai ao encontro da vida de alguém. A palavra de Deus não volta É verdade. para ele vazia, senão Alguém- depois de fazer. Neste momento, eu até diria isto, neste momento alguém está a receber de Deus, através de si, Glória a coisas, Deus. Glória a coisas que ela precisava de ouvir agora. Deus. Glória a Deus. E isto é divino também. Amém. É algo amém, divino. Amém, amém. Que este programa, como é que se chama? Filhos do Trovão, podcast. Sim, que continue a fazer este bom trabalho, porque é um bom trabalho para a divulgação da graça de Deus, do amor de Deus. Amém. É bom, é muito bom. Amém. Não pode fechar. Não, fechar não. pode acabar. Jamais. Antes, pelo contrário, pode desenvolver. Sem Amém? dúvida. É isso. No nome de Jesus. Amém. Isto é uma profecia. Amém. Pode desenvolver, pode ganhar muito valor para Jesus Cristo. Nós Pode, recebemos. pode. É bom, é bom. Obrigado. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu é que agradeço. Muito bom estar aqui Eu é que consigo. agradeço. É porque um pastor a falar, é tão bom, nós, é uma alegria nós podermos falar de Jesus Cristo. É tão bom, é mesmo bom. Por isso eu é que agradeço. Agradeço preciso a vosso agradecer. trabalho todo, porque isto não se faz com meia dúzia de horas. Não, dá trabalho. É É. sacrifício. É verdade. É verdade. Amém. É isso, pessoal. Foi mais um episódio. Deixar aqui um agradecimento. Foi um gosto tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Ouvir estas histórias e toda a sua sabedoria. Foi mesmo muito bom poder ouvi-lo. Pessoal, eu também compartilho aqui com as palavras do Otávio. Certamente alguém vai ouvir, e nós próprios que estamos aqui, também serve para nós. Ouvimos coisas que podemos retirar para as nossas vidas. E é isso, pessoal. Já sabem, sigam o nosso projeto. Sigam-nos no Instagram, no YouTube. Estamos em todas as redes, pessoal, portanto não há desculpas para falhar os nossos conteúdos. É deixar mais um agradecimento aqui ao pastor David por estar disponível para vir conversar connosco, e até à próxima.